Aviso ao querido ouvinte, este livro possui 9 capítulos, sendo postado 2 capítulos semanalmente como de costume. Vamos ao conteúdo. Audiolivro. Bens, riquezas e dinheiro. Craig Hill Pitts. Capítulo 7. Identifique sua dívida. Antes de continuarmos falando sobre os 5 usos bíblicos do dinheiro do segundo capítulo 9, vamos neste capítulo abordar a questão da dívida. A sociedade ocidental está cheia de dívidas. As pessoas da nossa geração parecem estar bêbadas e consumidas com dívidas. A maioria das pessoas passou a aceitar que viver com dívidas significativas de consumo, corporativos e nacionais é um modo de vida normal. No entanto, não acreditamos que isso seja normal. É comum. Comum não é necessariamente normal. Nem sempre foi assim nos Estados Unidos ou em qualquer outro país ocidental. Nos Estados Unidos, levou mais de 200 anos, de 1776 a 1980, para acumular o primeiro trilhão de dólares em dívida nacional. Quanto tempo você acha que levou para dobrar isso e acumular o segundo trilhão? Os Estados Unidos foram capazes de fazer isso em apenas 6 anos. Em 1986, atingimos o segundo trilhão de dólares em dívidas. Em 1990, os Estados Unidos haviam acumulado seu terceiro trilhão, e em 1994, tínhamos mais de 5 trilhões de dólares em dívidas. Na virada do milênio, a dívida nacional era bem superior a 8 trilhões de dólares. Não é preciso ser economista ou matemático para entender que qualquer unidade individual ou econômica que continue gastando mais recursos do que gera acabará por entrar em colapso. Após uma palestra de um professor universitário de economia, um velho agricultor foi questionado se ele tinha entendido os conceitos explicados na palestra do professor. O velho fazendeiro respondeu: "Sim, senhor, eu tenho certeza." O professor disse: "Se a saída exceder sua renda, sua manutenção será sua queda." Isso é muito simples, certo? Aparentemente não, para muitas famílias, corporações e nações. O profeta bíblico Ageu abordou este problema. Ageu 1:6 e 7, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Muitos que leem esta escritura sentem que é a história de suas vidas. Eles nunca têm o suficiente. É como se o saco em que todo o seu dinheiro é colocado tem buracos nele. Tudo vaza tão rápido quanto eles colocam dentro. O Senhor aqui nos encoraja a considerar nossos caminhos. A maioria das pessoas, em primeiro lugar, verificam sua conduta para ver se o que eles estão fazendo é certo. Eles então verificam o motivo para ver se a razão pela qual eles estão fazendo isso é certa. Se eles descobrirem que o que estão fazendo está bem, e por que estão fazendo isso, normalmente concluem que está tudo bem. No entanto, o Senhor aqui nesta passagem traz à tona outro área para verificar: os caminhos. Considere seus caminhos, diz o Senhor. Ele quer um alinhamento dos nossos caminhos com seus caminhos. A ordem do reino nas finanças de qualquer indivíduo é prosperidade, provisão e liberdade de dívida. Dívida não planejada é uma falta de conexão entre o devedor e seu Deus como provedor. A dívida não planejada, por definição, é um colapso na ordem do reino de Deus na vida de um crente. A ordem e a autoridade de Deus refletidas nas finanças de um indivíduo é que haverá provisão suficiente para atender a cada necessidade no momento apropriado. Muitas vezes não é o que estamos fazendo que é errado, nem o motivo para fazê-lo, mas sim a maneira ou o tempo em fazê-lo. Fazemos a coisa certa com o motivo certo na hora errada ou no caminho errado. Observamos que muitas pessoas usam dívidas de uma dessas formas destrutivas. Muitas pessoas nunca param para realmente considerar o custo total de um item comprado no crédito. Aqui está um fato que chocaria e horrorizaria a maioria das pessoas. Que porcentagem da renda vitalícia de uma pessoa você acha que pode ser gasto no pagamento de juros sobre dívidas? A média norte-americana ganhará entre $1 milhão e $5 milhões no curso de sua carreira entre os 20 e 65 anos. A maioria dessas pessoas gastará entre metade e 2/3 de sua renda vitalícia atendendo suas dívidas.
Quem em seu juízo perfeito se estabeleceria no início de sua carreira para gastar de 50% a 67% de seus ganhos ao longo da vida com juros para pagar dívidas? Com esse dinheiro sendo dado a banqueiros, hipotecas e empresas de cartão de crédito, você pode ver como o corpo de Cristo em geral está sendo roubado. Imagine o que poderíamos fazer se apenas metade desse dinheiro que está sendo depositado em juros seria redirecionado para o reino de Deus. Quanto do dinheiro que você paga em juros você realmente acha que encontra seu caminho para o reino de Deus para efetivamente realizar o trabalho do reino? Por que isso acontece? Acredito que a principal razão pela qual grande parte da nossa renda é direcionada para pagar juros é que nós realmente não pensamos em como gastamos nosso dinheiro. Como consideramos a dívida neste capítulo, primeiro gostaríamos de identificar 4 tipos diferentes de dívida. 1. Dívida do consumidor. 2. Dívida hipotecária. 3. Dívida empresarial e 4. Dívida de investimento. Está além do escopo deste livro lidar até certo ponto com dívidas empresariais e dívidas de investimento. Discutiremos principalmente a dívida do consumidor e, em pequena medida, a dívida hipotecária. Isso nos leva a uma pergunta óbvia. Está tudo errado? Não, não categoricamente. Incorrer em dívida não é inerentemente pecaminoso, como alguns pensariam, mas muitas vezes é simplesmente imprudente. Em certos casos, incorrer em dívidas é pecaminoso e é chamado pela Bíblia de perversa. Falaremos sobre isso um pouco mais tarde neste capítulo. A menos que tenha observado especificamente, a partir deste ponto, neste capítulo, quando estamos falando de dívida, estamos falando especificamente de dívida pessoal e consumidora. Como tudo na sociedade ocidental é vendido para nós em pagamentos semanais ou mensais, a maioria das pessoas não para de pensar no custo total de qualquer compra que fizer. As pessoas raramente param para fazer a pergunta: quanto estou realmente pagando por isso? Estou comprando algo que é anunciado para ser $1.000, mas se eu comprar no crédito, quanto eu realmente vou pagar pelo item? Frequentemente, você pagará 1 ou 2 vezes o preço de compra, se os juros forem incluídos. Assim, você pode pagar $1.500 ou $2.000 por um item de $1.000. Se as pessoas realmente pensassem nisso com antecedência, muito poucos escolheriam pagar o dobro por algo. O problema é que a maioria das pessoas não pensa nisso com antecedência. Quando olhamos para trás nas Escrituras em Ageu 1:5, podemos ver que um buraco nas malas de muitas pessoas é o interesse que eles pagam em todos os itens que compraram. Aqui Deus está nos chamando para considerar nossos caminhos. Essa é realmente a maneira certa de fazer as coisas. Por exemplo, se você comprasse uma casa de $100.000 com uma hipoteca de 30 anos a juros de 8 anos e meio, quanto você pagaria no total ao longo dos 30 anos? O valor seria de aproximadamente US$ 275.000. Se alguém fosse adicionar de volta na equação os impostos pagos sobre os US$ 275.000, seria necessário para ganhar algo na ordem de $400.000 para pagar uma casa de $100.000 desta maneira. Quantas pessoas fariam isso se tivessem pensado com antecedência o custo total de sua casa? Muitas pessoas não podem ver outra maneira de fazer isso. Mais uma vez, é por isso que Ageu nos diz para considerar nossos caminhos. É bom buscar conselhos piedosos em grandes decisões financeiras. Acredito que para algumas pessoas as fortalezas em relação à dívida que o espírito de Mamon estabeleceu em suas mentes é geracional. É a maneira como seus pais e talvez até avós pensaram e conduziram seus assuntos financeiros. Mais uma vez, Provérbios 22:6 nos diz para treinar uma criança do jeito que ele deve ir, e quando ele for velho ele não vai se afastar dela. Muitas pessoas, através da observação de seus próprios pais, foram treinadas nas formas de incorrer em dívidas e agora na idade adulta não se afastaram desses caminhos. Eles não sabem de outra maneira. Acredito que para muitas pessoas há uma fraude significativa envolvida em sua incorrer em dívidas. Vamos ver Gênesis 3:13. Este é o relato de Adão e Eva no jardim do Éden. Depois que o homem e a mulher tomaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus confrontou a mulher, e o Senhor Deus disse à mulher: "O que é isso que você fez?" E a mulher disse: "A serpente me enganou, e eu comi." Gênesis 3:13,
Quero dar uma olhada mais de perto na palavra hebraica traduzida nesta passagem enganado, enganado, ou enganado. Esta é a palavra hebraica nasha, que na verdade é um homônimo em hebraico. Nasha tem dois significados. Um significado é enganar, enquanto o outro significado é emprestar a juros. 1. Então, o que, na realidade, a serpente fez com Eva? Ele a atraiu para uma dívida espiritual, na qual os juros estavam correndo tão rapidamente, que ela nunca poderia alcançá-lo e pagá-lo em uma vida. Foi preciso Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, encarnado no Senhor Jesus Cristo, para pagar Adão e a dívida de Eva. Não havia como ela ou qualquer outra pessoa no planeta Terra pagar os juros da dívida que ela incorreu através dessa decepção, através desse engano. Não é interessante que a mesma palavra em hebraico usada para enganar seja a palavra usada para emprestar dinheiro a juros? Por que as pessoas estão se reunindo para se inscrever para comprar todo tipo de coisas no crédito? Acreditamos que é esse mesmo espírito enganoso trabalhando na vida das pessoas hoje. Quando as pessoas estão em cativeiro com o espírito de Mamon, elas não pensam antes de agir. Mais uma vez, muitas pessoas nunca calculam quanto algo realmente custa. Eles estão apenas olhando para o pagamento mensal, em vez do custo total do item. Outra palavra muito interessante em hebraico relacionada à dívida é a palavra nasha. Esta palavra literalmente significa atacar com uma picada, como uma serpente. Vemos esta palavra usada nos números 21:8-9 em relação literalmente a ser mordida por cobras venenosas. Que diz, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, nesta passagem, Nashik significa ser mordido por uma cobra venenosa literal. O significado figurativo desta mesma palavra Nashik é oprimir com juros de um empréstimo, ou emprestar sobre usura. É interessante que novamente essa mesma palavra tenha um duplo significado. Vemos esse uso na passagem em Deuteronomia 23:19. Você não deve cobrar juros, Nashik, para o seu irmão. Juros sobre dinheiro ou comida ou qualquer coisa que seja emprestada a juros. Literalmente esta passagem diz, você não deve morder seu irmão como uma cobra. Vemos esse mesmo significado da palavra Nashik novamente em Abacuque 2:7. Seus credores, entre parentes cobras, não se levantarão de repente. Não despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles. A versão do King James traduz esta passagem da seguinte forma. Abacuque 2:7 Não se levantarão de repente os teus credores. Não despertarão os que te farão estremecer de medo. Então servirás de despojo para eles. Então, aparentemente, naquela época eles não tinham agiotas, mas sim cobras emprestando. Assim, ao olhar para essas duas palavras hebraicas, nasha, para enganar ou enganar, e nashak, para morder como uma cobra venenosa, vemos que o espírito de Mamon tem uma função para enganar e morder como uma cobra em atrair as pessoas para viver um estilo de vida baseado em dívidas e pagando grandes percentuais de renda a juros. O que as serpentes estavam fazendo com as pessoas no deserto, acaba por ser o mesmo que os cambistas e credores estavam fazendo com as pessoas mais tarde na história de Israel. Eles estavam do lado do espírito de Mamon para usar dinheiro para oprimir as pessoas. Acredito que isso de novo foi o que enfureceu Jesus e o obrigou a expulsar os cambistas da corte da graça no templo. Eu não acredito que Jesus estava realmente expulsando as pessoas tanto quanto ele estava expulsando o espírito. Tenho certeza que os cambistas não estavam trocando a uma taxa uniforme. O espírito de Mamon viu-lhe que havia usura envolvida. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte de um poema, intitulado A Primeira Hipoteca. Este poema exemplifica o significado de Nashak, em relação ao Jardim do Éden. A Primeira Hipoteca 3. Nesta terra havia Nieer era uma dona de casa, as plantas que cresceram não vieram de sementes, a vontade de Deus os tinha colocado lá, temperado a brisa, eu ar abafado. Flores de cada tonalidade. O vermelho e laranja, branco e azul, com musgos crescendo nas árvores. E videiras que balançavam com cada brisa. A luz suave da lua da meia-noite, raios tão brilhantes do sol ao meio-dia. O perfume doce e os pássaros cantores não podem ser contados em palavras humanas.
Como nas Ilhas Floridas eles caminharam. Do sonho jovem do amor juntos eles conversaram, quão rapidamente os anos devem ter acelerado quando Eva e Adão se casaram pela primeira vez. Para ele era um mundo de alegrias, sem ciúmes de outros garotos. Sem dores para causar sua alma inquietação, com medo ela amava outro melhor. E assim eles fizeram um ao outro por favor. Até Eve foi às compras monstras árvores, e desejou um pouco de molho de maçã para fazer, e tenho as maçãs de uma cobra. Quando Adão veio naquela noite para o chá, ela disse, aqui está molho de maçã para você. Ela tinha feito isso muito agradável e doce. Então Adão pegou e comeu. E por sua bondade ela ampliou, porque, sem dúvida, ela tinha sido carregada. E então, talvez, além da fruta, ela pode ter comprado um terno de folha de figo. E assim como outros comerciantes vão, a cobra finalmente veio com sua conta, e Adão então se recusou a pagar, e tentou mandar a cobra embora. E a inimizade que o Senhor fez, entre a mulher e a cobra, e a inimizade que o Senhor citou, deve estar entre a semente de ambos. E isso vai ferir a cabeça da serpente, e você vai machucar sua cura em vez disso, e aqui a promessa primeiro é cumprida. De quem veio pagar a dívida? E enquanto a cobra ao seu redor se escondia, o diabo veio para quem ele trabalhou. E então ele disse para me fazer inteiro, eu vou tomar uma hipoteca em sua alma. E então uma hipoteca que Adão dá, em cada alma que vive. E quando a hipoteca foi arranjada, quão rápido tudo mudou. Doença e doença, luto e dor, sombra e tristeza, seca e chuva, discórdia e assassinato, cada pecado. Foram por esta hipoteca inaugurou. Os ventos da tempestade sopraram e não a brisa, os pássaros selvagens gritavam entre as árvores, as ervas daninhas e o rabo de raposa cresciam. O cuco borricado, também. Agora Adão para suprir suas necessidades. Éden o jardim cortado as ervas, ele cultivava o solo através da seca sem molhadar, você deveria ter visto aquele velho suar. Durante todo o dia Adão ara, e então vai para casa e ordenha as vacas, e alimenta os porcos e pequenas aves. E então senta-se em volta e rosna. Um amargo segue todos os seus doces. Um inimigo para cada amigo que ele encontra, os falcões fazem sobre os pardais presas, as árvores altas e as tempestades de distância. A palavra hipoteca é na verdade uma palavra muito interessante. É originalmente uma palavra francesa, derivada de duas outras palavras. Mort, que significa morte em francês, e mordaz, o que significa uma medida, ou porção. Então, uma hipoteca é uma medida ou uma parte da morte. Nunca ocorreu à maioria das pessoas que haveria qualquer outra maneira de adquirir uma casa além de tomar uma hipoteca de longo prazo a juros. É categoricamente errado incorrer em dívidas. Há muitos exemplos de dívida nas Escrituras. Em Deuteronomia 28:12b, e você deve emprestar para muitas nações, mas você não deve emprestar. Se o empréstimo era um pecado, então Deus estava instruindo as nações a pecar enquanto emprestavam de Israel. Nós achamos que não. Em 2 Reis 4:17, uma viúva do filho de um profeta estava em dívida terrível, tanto que ela temia que seus credores levassem seus 2 filhos para serem escravos. Ela foi instruída pelo profeta Eliseu a emprestar vasos para que um milagre, que seria usado para tirá-la da dívida, pudesse ocorrer. Às vezes é necessário pedir emprestado para sair da dívida. Isso é particularmente verdade quando o que é emprestado produzirá fluxo de caixa positivo. Você precisa de sabedoria de Deus e conselho sábio neste assunto. Há, no entanto, uma tremenda decepção envolvida com dívidas e uma porta que é aberta ao espírito de Mamon. Vamos compartilhar com você uma simples verdade. Se a maioria das pessoas simplesmente acelerasse o pagamento da hipoteca de sua casa, eles poderiam eliminá-la em 7 anos ou menos, e economizar muitas dezenas de milhares de dólares em juros. Dívida de cartão de crédito. Alguns podem perguntar, e o uso de cartões de crédito? Isso é errado. Nós responderíamos que não é categoricamente errado usar cartões de crédito. No entanto, acreditamos que os cartões de crédito nunca devem ser usados para crédito. Eu, Craig, usei cartões de crédito durante a maior parte da minha vida adulta, e ainda uso hoje. No entanto, eu nunca incorreu em uma taxa de financiamento em um cartão de crédito,
exceto uma vez quando eu erroneamente negligenciei enviar um pagamento em dia. Eu pago o saldo total devido em qualquer cartão que eu uso até a data de vencimento a cada mês. Jean e eu nos comprometemos anos atrás que em qualquer mês não somos capazes de fazê-lo, cortaremos o cartão e terminaremos seu uso. Um cartão de crédito deve ser usado como se fosse dinheiro que você tinha em sua carteira. Ele deve ser apoiado por dinheiro em sua conta para que possa ser pago integralmente mensalmente. Não pagar o saldo do seu cartão de crédito integralmente todos os meses é viver em presunção. Você está presumindo que viverá o suficiente para pagá-los. Esta não é uma maneira bíblica de viver. Se carregar cartões de crédito leva você a violar seu orçamento de ciclo fechado, sugerimos que você corte seus cartões e encerre seu uso. Se isso atinge o medo em seu coração, isso por si só deve ser um indicador para você que o espírito Mammon está mesmo agora influenciando seus pensamentos e emoções. Se você está confiando em um cartão de crédito para emergências em vez de confiar em Deus, você pode considerar em quem você está confiando. Um bom homem deixa uma herança. Ao considerar a compra de uma casa, a melhor situação seria ter uma casa sem hipoteca. Se sugerido, no entanto, a maioria das pessoas consideraria isso uma impossibilidade. Como poderia um casal de recém-casados na casa dos 20 anos conseguir comprar uma casa por dinheiro sem hipoteca? Sozinhos, eles não podiam. No entanto, eu não acredito que Deus sempre quis que nós caminhássemos pela vida sozinhos. Acredito que Deus pretendia que houvesse uma bênção financeira transmitida de geração em geração. Provérbios 13:22 afirma: um bom homem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Um homem que conheço encontrou uma maneira interessante de deixar uma herança geracional para seus filhos e netos. Ele tinha prosperado muito bem nos negócios e tinha decidido, como sua filha mais velha estava pronta para se casar, para comprar uma casa aos recém-casados. Por causa do transbordamento com que Deus o abençoou em sua própria vida, ele foi capaz de comprar a casa com dinheiro. Este pai então fez a seguinte proposta para seu genro e filha. Ele pediu-lhes para pagar-lhe um pagamento mensal igual a um pagamento típico de hipoteca, que ele então investiria em uma conta com juros. Eles deveriam fazer esses pagamentos por 20 anos, época em que o pai então transmitia o título da casa para o jovem casal. A soma do dinheiro que havia acumulado e crescido na conta de juros era então usada para comprar uma casa para os netos que estariam perto da idade de se casar e precisar de uma casa 20 anos depois. A mesma exigência era, então, ser colocada sobre os netos que pagariam em uma conta com juros para criar a capacidade de comprar uma casa para os bisnetos novamente 20 anos depois. Desta forma, este pai criou um sistema perpétuo de bênção a cada geração com uma casa sem nunca ser cobrado juros ou ficar sobrecarregado com uma hipoteca. Na sociedade moderna, geralmente a herança é passada para as crianças e não para os netos, como sugere Provérbios 13:22. No entanto, pense nisso. Quantos anos as crianças têm normalmente quando os pais geralmente falecem? Talvez 50 ou 60. Quantos anos têm os netos? Talvez 20 ou 30. A maioria das pessoas precisaria mais de uma herança financeira aos 50 anos ou aos 20 anos. Obviamente, aos 20 anos. Se seguirmos o padrão bíblico de cada geração dando uma herança aos netos e não aos filhos, cada geração poderia evitar o interesse que a maioria das pessoas pagam na casa dos 20 e 30 anos, pois estão apenas começando. Deus se revelou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o princípio de 3 gerações. Dennis Peacock em seu livro Negocio a Maneira de Deus, 5 fala sobre a mordomia relacional que Deus quer incutir em cada um de seus filhos em direção à administração fiel de riqueza e responsabilidades, sejam físicas ou espirituais. Ele lista 3 elementos: 1. Receber uma herança. 2. Preservar e construir essa herança. E 3. Passar essa herança para as gerações futuras. De acordo com George Gilder, a grande maioria das fortunas americanas se dissipam dentro de 2 gerações. A maldição da pobreza é uma única riqueza geracional. É egoísmo versus herança, ou consumo versus poupança. Acreditamos que é importante reconhecer que a dívida não afeta apenas o reino natural, mas também o reino espiritual. Acreditamos que há literalmente um espírito demoníaco de dívida que casa com o espírito de Mammon para criar incrível pressão emocional e espiritual na vida daqueles a quem ele aflige.
Muitas vezes a dívida pode criar uma sensação esmagadora de desesperança, vergonha e medo. A sensação que muitas pessoas descreveram é comparada ao afogamento e ofegante por ar. Muitas pessoas estão emocionalmente paralisadas por dívidas. Essas pressões emocionais podem muitas vezes resultar em doença física, sofrimento mental e colapso conjugal em uma família. Como resultado desse tipo de pressão, muitas pessoas em sua paralisia emocional se escondem de seus credores e não agem em integridade simplesmente se comunicando. Isso piora a situação e faz com que os credores busquem o devedor com uma vingança. Muitas vezes em um casamento, porque o marido está trabalhando agora em 3 empregos na tentativa de ser um bom provedor e cumprir suas obrigações de dívida, sua esposa é deixada para lidar com os credores que ligam ou param para tentar cobrar a dívida. Muitas vezes isso resulta em pressão sobre a esposa que ela nunca foi projetada por Deus para ter que lidar. À medida que essa pressão aumenta, a disputa conjugal, a raiva e o colapso relacional entre marido e mulher. Acreditamos neste caso que o marido está realmente fugindo de sua responsabilidade, como padre de sua casa, de assumir sua dívida e se comunicar pessoalmente com cada um dos credores, para que este fardo não caia sobre sua esposa. Para muitas pessoas, assumir dívidas destrutivas é um padrão geracional. Como as pessoas entenderam a ideia de usar cartões de crédito para gratificação imediata de desejos? Muitas vezes foi aprendido com os pais. Provérbios 22. Treine uma criança do jeito que ele deve ir, e quando ele for velho, ele não vai se afastar dela. Os ricos regem os pobres e o tomador é servo do credor. NKJV. Muitas pessoas não correlacionaram o versículo 7 dos Provérbios 22 com o verso anterior. Acredito que compreender essa relação mestre e escravo em relação à dívida é um dos primeiros princípios que um pai sábio ensinará aos seus filhos e filhas. No entanto, muitas vezes apenas o oposto é modelado. As crianças aprendem a usar a dívida para satisfazer instantaneamente seus desejos, em vez de esperar por Deus por seu tempo e provisão. Seus pais os treinaram da maneira que deveriam ir, e quando são velhos, eles não partem. Agora a dívida está categoricamente errada. É algo que você nunca deve incorrer. Não acreditamos que seja categoricamente errado. Muitas vezes não é sabedoria incorrer em dívidas sobre itens depreciativos ou consumíveis, mas não é necessariamente pecaminoso. No entanto, é importante perceber que quando se abre a porta para a dívida, potencialmente abre a porta para a atividade demoníaca no reino espiritual. Não é apenas uma transação financeira, mas também é uma transação espiritual. Será preciso lidar com o espírito Mamo, que tentará enganar, seduzir e seduzir. Muitos cristãos parecem não saber disso. Lide com sua maldade. Salmo 37:21. Os perversos tomam emprestado e não devolvem, mas os justos mostram misericórdia e dá. NKJV. Agora, como é chamada a pessoa que pega emprestado sem meios de pagar de acordo com a Bíblia? Essa pessoa é chamada de perversa. Embora a dívida não seja categoricamente errada ou pecaminosa, pedir emprestado e não pagar é. Muitas pessoas apenas assinam seu nome em um boleto de cartão de crédito sem nenhuma ideia de como eles vão pagar. A Bíblia chama essa pessoa de perversa. Queremos olhar agora para uma área específica em que muitas pessoas se tornam involuntariamente perversas. Isso tem a ver com o aspecto dos empréstimos feitos a familiares ou amigos próximos. Muitas vezes, pais ou outros membros da família emprestam dinheiro uns aos outros com a provisão: pague-nos quando puder. Agora, deixe-me perguntar, quando vem, quando você pode? Geralmente vem no 12º de nunca. Alguns dos agressores mais frequentes são pais com uma boa intenção em seus corações emprestando dinheiro para seus filhos adultos. Sem perceber, esses pais penduraram uma pedra de dívida no pescoço de seus filhos emprestando-lhes dinheiro sem nenhuma provisão para aposentar a dívida. Sem perceber, eles abriram a porta na vida de seus filhos para o espírito de Mamo. As crianças geralmente sentem nesse tipo de empréstimo que elas devem ter todo o valor para pagar aos pais, o que, é claro, nunca acontece. Por exemplo, suponha que os pais emprestem seu filho e nora $10.000 com a provisão: pague-nos quando puder. Normalmente as crianças esperam por um tempo em que tenham $10.000, que podem devolver aos pais. Claro, isso nunca acontece,
então eles nunca fazem qualquer pagamento de sua dívida em tudo. Normalmente, com o passar do tempo, essa situação começa a afetar a relação entre mutuário e credor. Se nenhum pagamento for feito no empréstimo, após um período de tempo, o credor começa a sentir ressentimento. Suponha que as crianças tirem a família de férias e gastem $2.000. Os pais podem se sentir assim. Como eles têm $2.000 para sair de férias, mas eles não podem nem pagar $100 para aposentar a dívida que eles nos devem. Talvez os pais nunca digam nada para as crianças, mas um tom emocional é criado na relação. As crianças sentem o ressentimento dos pais, e começam a se sentir culpadas. Por causa dos tons emocionais, nem os pais nem as crianças agora gostam de passar um tempo juntos. Cada um deles se sente desconfortável na presença um do outro, e o espírito de Mamon então casa com áreas de iniquidade nos corações de cada um e quebra com sucesso a relação. Esta família não quer mais passar o Natal ou outros feriados juntos. Cada vez que eles se veem a culpa e o ressentimento subjacentes. Agora, os pais, neste caso, tinham uma boa intenção em seus corações para ajudar seus filhos, mas simplesmente o fizeram sem jeito. Ageu 1:7 diz, assim diz o Senhor dos anfitriões, considere seus caminhos. Eles não usaram a sabedoria de Deus em seu desejo de ajudar seus filhos. Qual teria sido uma maneira de ajudar as crianças com sabedoria? Acredito, em primeiro lugar, que é fundamental que os potenciais credores busquem a Deus diligentemente se Deus realmente quer que eles emprestem ou não. Outra opção seria simplesmente dar o dinheiro como presente, sem qualquer expectativa de reembolso. No entanto, se o Senhor está levando você a emprestar a alguém, especialmente a um membro da família, é importante que o empréstimo seja estruturado com condições de reembolso. Agora, você deve emprestar o dinheiro sem cobrar juros, mas você deve configurar um cronograma de pagamento e responsabilizar o tomador para cumpri-lo. A Bíblia nos diz corretamente que o tomador se torna um servo do credor, Provérbios 22:7. Assim, o tomador, antes de receber o empréstimo, deve estar de acordo com os termos de reembolso e as consequências para o não cumprimento. Como se retifica essa situação se o dinheiro já foi emprestado sem condições de reembolso? Vamos ver isso tanto do lado do credor quanto do tomador. Do ponto de vista do tomador, a primeira coisa a ser feita é se arrepender diante de Deus da maldade. Em segundo lugar, o mutuário deve então olhar para o seu próprio orçamento de círculo fechado, procurar o Senhor e determinar que dinheiro está disponível para começar a pagar mensalmente para a dívida. Após essa determinação, o mutuário pode ir até o credor, confessar a maldade de emprestar e não pagar e apresentar um plano de pagamento para começar a aposentar a dívida. Dessa forma, o mutuário está assumindo sua dívida e lidando adequadamente com ela. Mesmo quando o valor mensal inicial que pode ser pago é muito pequeno comparado com todo o valor da dívida, começando a fazer o que se pode quebrar o reduto do espírito de Mamon e dívida. Isso então libera Deus para realizar o sobrenatural na vida do devedor. Vamos agora olhar para isso do ponto de vista do credor. Se você emprestou dinheiro sem termos específicos, você violou o sistema mundial. Devemos lembrar que o dinheiro pertence ao sistema mundial. As regras que regem o dinheiro são estabelecidas pelos bancos. Como cristãos, já determinamos que devemos ser fiéis administradores do que pertence a outro. Lucas 16:12. As regras do Sistema Mundial de Tratamento de Dívidas exigem um pagamento mínimo mensal acordado. Não podemos violar esta regra e esperar que o Senhor se sobreponha a esta violação. Até Deus respeita o que realmente pertence ao diabo. No entanto, se cumprimos as regras que regem o dinheiro, podemos pedir a Deus que se sobreponha aos princípios do reino em nossas situações. Se nenhum esforço foi feito por parte do devedor para pagar, o credor deve primeiro procurar o Senhor e fazer a pergunta: isso realmente deveria ser uma dívida e eu preciso responsabilizar o tomador? Ou devo fazer disso um presente e libertar o devedor da obrigação de pagar? Se o credor sentir que o Senhor está dirigindo para perdoar a dívida, ele pode então ir ao tomador, arrepender-se de colocá-lo em dívida sem termos específicos e oferecer-se para perdoar a dívida. Se o credor se sentir responsável pelo mutuário para pagar a dívida, então ele deve ir ao tomador e se arrepender de colocá-lo em dívida sem termos específicos.
Ele pode então pedir para sentar e ajudar o devedor a determinar a partir de seu círculo fechado ou orçamento qual valor pode ser razoavelmente pago sobre a dívida a cada mês. Se o mutuário se recusar a chegar a um acordo ou se recusar a pagar a dívida, o credor deve seguir os procedimentos descritos por Jesus em Mateus 18 em relação a um irmão que pecou contra você. Além disso, se seu irmão peça contra você, vá e diga a ele sua culpa entre você e ele sozinho. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais uma ou duas, que na boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra pode ser estabelecida. E se ele se recusar a ouvi-los, diga à igreja. Mas se ele se recusar a ouvir a igreja, deixe-o ser para você como um pagão e um cobrador de impostos. NKJV, Mateus 18. Este procedimento se aplicaria a qualquer cristão a quem dinheiro foi emprestado, não apenas aos membros da família. O objetivo deste processo é permitir ao Senhor a oportunidade máxima de lidar com os corações de ambas as partes. Pode ser irresponsável apenas liberar o devedor da dívida quando o Senhor quer usar a circunstância para lidar com o coração. Muitas vezes o Senhor também lidará com o coração do credor através deste processo. Vamos examinar a implementação prática desta escritura. Depois de confrontar o devedor pessoalmente, se não houver resolução, então o próximo passo é envolver a autoridade espiritual como testemunhas. Acredito que isso significa levar o caso ao pastor do devedor e ao credor. Se um partido não tem pastor, então envolva quem honrar como uma pessoa piedosa de quem receberia informações. Após seguir este procedimento, Jesus descreve em Mateus 18, o credor ainda pode optar por perdoar a dívida e liberar o devedor. Nunca seria certo prosseguir com uma ação civil ilegal contra outro cristão. Escolha as pessoas em vez de Mamon. 1 Coríntios 6:6 Mas o irmão vai para a lei contra o irmão, e isso antes de incrédulos. Agora, portanto, já é um fracasso total para você que você vá à lei uns contra os outros. Por que você não aceita errado? Por que não se deixam enganar? NKJV. Mateus 5:40. E alguém quiser processá-lo e tirar a sua túnica, deixe-o ter seu manto também. O conceito de deixá-lo ter seu manto também é para que possamos nos mudar para os princípios do reino. O sistema mundial quer extrair de você. O reino de Deus opera com o princípio de dar e receber. Assim, há uma liberação e, em seguida, uma doação para romper no reino espiritual sobre esta situação. Intensifique o peso da sua dívida. Vamos agora discutir o conceito de aumentar a dívida. Como mencionamos anteriormente, um dos grandes problemas associados à dívida é o medo emocional, vergonha, inutilidade e paralisia que acompanha a grande dívida dos consumidores. Isso faz com que as pessoas se escondam de seus credores e não se comuniquem. A redução da dívida implica assumir a responsabilidade pela dívida incorrida e se comunicar com os credores em integridade. O primeiro passo para se endividar é se arrepender perante o Senhor pela maldade de emprestar sem meios para pagar, se este for o caso. O sangue de Jesus foi derramado para remover a culpa e a contaminação decorrentes desta área do pecado. Em segundo lugar, uma grande mudança de paradigma deve ocorrer para a maioria das pessoas que se encontram em uma posição de dívida esmagadora. Quando você está nesta posição, o espírito de Mamon frequentemente mantém seu foco no que você não tem e no que você não pode fazer. Deus não pode fazer nada com o que você não tem. Ele só pode trabalhar com o que você tem. Quando você começa a fazer o que pode ser feito naturalmente, Deus é liberado para fazer o que ele pode fazer sobrenaturalmente. Cada milagre é uma combinação de um homem e uma mulher fazendo coisas naturais, juntamente com Deus fazendo coisas sobrenaturais. Quando Pedro na Bíblia caminhava sobre a água, ele tinha que fazer uma coisa muito natural. Ele foi obrigado a escalar o lado do barco e caminhar. Isso não era sobrenatural. Ele estava subindo diariamente pelos lados dos barcos e andando por anos. A parte sobrenatural deste milagre foi que Deus apoiou Pedro na água. Se Pedro não tivesse feito sua parte natural, o milagre não poderia ter ocorrido. Da mesma forma, se Deus não tivesse feito sua parte sobrenatural, o milagre não poderia ter ocorrido. Ambas as partes foram essenciais. Se Pedro tivesse continuado a se concentrar no que não podia fazer, sustentar-se na água, ele teria ficado paralisado e nunca se movido para fazer sua parte natural. Lembre-se,
11 outros sentaram-se no barco esperando que Deus fizesse algo. Muitas pessoas ficam paralisadas com dívidas esmagadoras, rezando e esperando que Deus faça algo. Milagres são liberados quando fazemos a parte natural e confiamos em Deus pela parte sobrenatural. Então devemos começar focando no que temos e no que podemos fazer. Quando fazemos o natural, então Deus é liberado para fazer o sobrenatural. Não seja como um dos outros 11 discípulos, sentado no barco esperando que Deus faça algo. Quando Jesus alimentou os 5.000, João 6:14, seus discípulos estavam focados no que eles não tinham, ou seja, comida. Jesus mudou seu foco para olhar para o que estava disponível. Quando apresentaram a Jesus o único almoço que o jovem tinha disponível, Jesus o multiplicou sobrenaturalmente. Fazer o natural é sempre o primeiro passo para liberar o sobrenatural. Anos atrás, enquanto eu, CRA, estava meditando sobre como o sobrenatural é lançado em nossas vidas quando nos alinhamos com os caminhos de Deus, o Senhor me lembrou de um princípio físico que eu já tinha estudado em uma aula de física universitária. Todos sabem que as linhas de energia de alta tensão que se estendem pela Terra carregam eletricidade de alta tensão. A energia elétrica dessas linhas pode ser acessada conectando fisicamente um fio condutor a essas linhas. No entanto, poucas pessoas sabem que a energia elétrica pode ser induzida em um fio condutor que é simplesmente esticado paralelamente a uma linha elétrica ativa sem que o fio condutor toque a linha ou esteja fisicamente conectado a ela de qualquer forma. Como há um campo eletromagnético ao redor da linha de energia, quando outro fio condutor é estendido paralelamente a um conjunto de linhas elétricas, ele interage com este campo eletromagnético e induz a corrente elétrica a fluir no fio paralelo. Por outro lado, um fio condutor esticado perpendicular à linha elétrica ativa não conduzirá nenhuma potência. Trabalhadores da linha de energia elétrica foram eletrocutados ao esquecer este princípio vital. Mesmo que a energia elétrica seja induzida através do ar livre a um fio condutor paralelo, o poder e a vida sobrenaturais de Deus podem ser induzidos em você quando seus caminhos estão alinhados paralelos aos seus caminhos. Nesta analogia, os caminhos de Deus são como a linha de energia ativa, e seus caminhos são como o fio condutor próximo. Isso é certamente verdade no campo financeiro, e se aplica à nossa manipulação da dívida. Quando seus caminhos estão alinhados com os caminhos de Deus, você libera seu poder sobrenatural em suas finanças. Na verdade, Salomão nos diz no livro dos Provérbios que quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Provérbios 16:7 assim, se você tem credores que são inimigos de você e não estão em paz com você, você pode considerar verificar seus caminhos. Na conclusão de um seminário na África do Sul, foi informado de um homem, que devia uma grande quantia de dinheiro a uma corporação. Este homem calculou seu ciclo fechado orçamento e determinou que tudo o que ele poderia oferecer à empresa mensalmente para pagar sua dívida era $10 por mês. Ele foi até a corporação e disse-lhes que este era o valor que ele tinha disponível para pagar. Mesmo sendo uma quantia muito pequena, a corporação viu a integridade de seu coração e concordou em receber seus $10 por mês. Ele pagou fielmente esse valor por pouco mais de um ano, quando um representante da corporação ligou para ele um dia e avisou que a corporação havia decidido liberá-lo da dívida. A fidelidade deste homem para assumir sua dívida e fazer o que ele poderia fazer resultou na mudança de Deus sobre os corações de seus credores para libertá-lo totalmente e perdoá-lo dessa dívida. Depois de mudar o foco, agora é possível calcular um círculo fechado ou orçamento. Uma vez que você tem um círculo fechado, agora você sabe quanto dinheiro está disponível mensalmente para aplicar para pagar dívidas. Com essas informações, agora você pode rezar sobre como alocar o dinheiro disponível para pagar os credores. Credores. Agora é a hora de fazer uma lista de cada um de seus credores, incluindo membros da família. Com esta lista de credores e o valor total disponível mensalmente formam sua coluna de dívida do seu orçamento, agora você pode orar e perguntar ao Senhor quanto alocar a cada credor mensalmente. É importante que você aloque algo para cada credor mensalmente. Algumas pessoas alocam todo o seu dinheiro disponível para apenas um par de credores, evitando o contato com os outros. Isso novamente viola os costumes de Deus e deixa você na posição de ser perverso com os credores que você está evitando. Portanto, você precisa alocar algo para cada credor. Agora você está pronto para assumir sua dívida com seus credores.
Agora você pode entrar em contato com cada um de seus credores e, em primeiro lugar, confessar seu erro em não honrar sua palavra para pagá-los. Peça a eles para perdoá-lo e deixá-los saber que você está falando sério sobre aumentar sua dívida e fazer o que puder para pagá-los. Faça sua proposta do que você é razoavelmente capaz de pagar a cada mês e peça-lhes o seu acordo. Descobrimos que, na maioria das vezes, os credores trabalharão com um devedor no qual sentem sinceridade, integridade e uma preocupação genuína para pagar a dívida. Muitas vezes eles cancelarão os juros ou até mesmo reduzirão o valor da dívida. A maioria dos credores está muito disposta a trabalhar com alguém que está disposto a assumir sua dívida e vir com um plano de reembolso. Uma vez que você garantir o acordo de cada um de seus credores, certifique-se agora que você faça o que você concordou em fazer. Certifique-se de cumprir o pagamento mensal acordado. Você está no processo de mais uma vez estabelecer confiança, por isso é muito importante que você honre plenamente sua palavra. Ao assumir sua dívida e garantir o acordo de cada um de seus credores, você não está mais violando as regras do sistema mundial. Agora você pode esperar que sua vida financeira passe do natural para o sobrenatural. Você alinhou seu fio de cobre com a linha elétrica aérea de Deus. Você pode levantar a fé e acreditar que Deus intervém em seu nome. Os princípios do reino podem ser ativados e colocados em prática para fornecer multiplicação de recursos para você para uma rápida redução da dívida. Uma vez que você fez um acordo com seus credores, você mudou algo no reino espiritual, e você desamarrumou as mãos de Deus para que o sobrenatural possa começar a trabalhar em seu nome. Você ficará surpreso com a forma como os recursos começarão a ficar disponíveis a partir de fontes inesperadas. Muitas vezes vimos pessoas, que pelo cálculo natural das finanças disponíveis, levariam de 10 a 20 anos para se aposentarem, ficariam totalmente livres de dívidas em 18 meses ou 2 a 3 anos. Isso é resultado do apoio sobrenatural de Deus em suas vidas. Quando você está endividado e não tem intensificado sua dívida, garantindo o acordo de seus credores, o que acontece quando você gasta dinheiro em itens discricionários? Por exemplo, suponha que você leve sua família de férias. Na verdade, você está gastando o dinheiro de seus credores sem a autorização deles. Você é perverso, e além disso, você é um ladrão. No entanto, depois que você se aproximou de sua dívida e fez um acordo com seus credores, agora todos os meses quando suas obrigações mensais de pagamento são cumpridas, agora você está livre para dar do seu círculo fechado e saber que está realmente alcançando seus tesouros na conta do céu. Você também pode rezar sobre como usar qualquer transbordamento que Deus possa trazer para você. Deus pode levá-lo a usar o transbordamento para acelerar a taxa em que você aposenta a sua dívida. No entanto, se suas obrigações mensais de reembolso da dívida forem cumpridas, você não é um ladrão se usar o transbordamento para algum outro propósito como dirigido pelo Senhor. Mesmo que você ainda deve dinheiro aos seus credores, o acordo de reembolso mensal é sua autorização para que você use dinheiro de transbordamento, ainda não alocado em seu orçamento de círculo fechado como dirigido pelo Senhor. Então, por exemplo, se eu levar minha esposa para jantar antes de pagar minha dívida, acabei de gastar o dinheiro dos meus credores sem a autorização deles. Depois de pagar minha dívida e cumprir meus termos mensais de reembolso com todos os meus credores, agora se eu levar minha esposa para jantar, posso fazê-lo sem culpa e sem ser mal. Este é um princípio muito poderoso que muito poucas pessoas no corpo de Cristo parecem entender. Aumentar sua dívida vai remover a culpa e a paralisia emocional. Temos visto que a tremenda culpa geralmente pressiona famílias que ainda não se endividaram. Suponha que tal família tire férias em família. Eles aproveitam as férias? Normalmente não, como resultado de todas as disputas criadas por argumentos sobre dinheiro. Talvez as crianças vejam um parque aquático e digam, "Oh pai, há um parque aquático. Por favor, vamos ao parque aquático." O que o pai diz? Não. É muito caro. Agora as crianças estão magoados e com raiva, e continuam a importunar o pai sobre o parque aquático. Por que o pai diz não? Ele diz não, porque em seu coração ele já está se sentindo culpado pelo dinheiro gasto nas férias. Ele está trabalhando sob o peso de sua dívida, e seu coração percebe que enquanto tenta abençoar sua família, ele está realmente gastando o dinheiro de outra pessoa sem sua autorização.
Ele também pode usar as palavras: "Não podemos pagar isso." Essas palavras podem configurar nas emoções da criança uma mentalidade de pobreza, que permanecerá com essa pessoa em sua vida adulta. Uma resposta melhor é dizer: "Sua mãe e eu fizemos uma escolha de usar nosso dinheiro desta maneira ou para esses itens em vez de para isso." Talvez a esposa diga: "Querida, eu sempre quis ir ao restaurante que tem vista para a praia." "Não. É muito caro", exclama o marido. "Vamos ao restaurante barato." Essa família aproveita as férias. De modo algum. Eles voltam precisando de férias de suas férias. O estresse e a pressão da dívida com a qual eles não lidaram adequadamente estragaram qualquer prazer potencial que pudessem ter tido. Vamos considerar o aspecto de dar dinheiro em ofertas quando você ainda não se aumentou sua dívida. Alguns cristãos tentarão dar para sair da dívida. Quando damos, temos que ter certeza de dar o que é nosso, não o que pertence a outra pessoa. É errado pegar no bolso de outra pessoa, pegar dinheiro e dar. Se não intensificamos nossa dívida e damos, estamos realmente dando dinheiro que não nos pertence. Pertence aos nossos credores. Normalmente, dar uma oferta seria depositada em nossa conta Treasuries in Heaven. No entanto, acreditamos que se não se endividar e tiver credores que estão devendo e com quem não foi feito acordo, tal doação é realmente depositada nas contas tesouros no céu dos credores. Está disponível para os credores e não para o doador. Neste caso, ouvimos frequentemente o devedor e o doador proclamar: "O princípio do reino de Deus de dar e receber não funciona. Eu dei, e minha situação financeira não se tornou melhor." Resumo das etapas práticas na negociação da dívida. Arrependa-se da maldade se você pegou emprestado e não reembolsou. Mude seu foco. Concentre-se no que você tem e no que você pode fazer. Feche seu círculo com o acordo de Deus sobre quanto é suficiente. Obrigações, necessidades e desejos. Faça uma lista de todos os seus credores. Aloque uma parte do dinheiro disponível na coluna da dívida do seu orçamento para cada credor. Entre em contato com cada credor e faça uma oferta do que você pode pagar mensalmente e garanta o contrato do credor. Pague a cada credor o valor acordado mensalmente. Procure maneiras de dar do seu ciclo fechado e do transbordamento para fazer depósitos em sua conta celestial. Espere que Deus se mova sobrenaturalmente em seu nome, proporcionando um transbordamento de círculo fechado para a rápida redução da dívida. Fim do capítulo 7. Clique na sugestão de audiobook a seguir ou continue na playlist. Deus abençoe. E obrigado pelo seu comentário e like.